Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 1 de julho de 2021, dia 1º de julho de 2021. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida. E esse dia é o dia que o Senhor preparou. E esse mês é o mês que o Senhor preparou. Já estamos no mês de julho, no mês 7 de 2021. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui a sua pedra de esquina, a sua pedra principal, a rocha eterna, tem sido o nosso livramento, o nosso socorro, tem sido o nosso porto seguro, tem sido o nosso suprimento, tem sido a nossa vida abundante. Por isso, ao Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos aí iniciando mais um mês do ano de 2021 e o Senhor com certeza fará maravilhas sobre a tua vida, através da tua vida, sobre os teus queridos, os teus familiares, em nome de Jesus. E nós aqui, todos os dias lendo a palavra do Senhor, conversando a respeito das coisas do Senhor, e agora com o assunto, que nós temos nos debruçado nesses dias, que é escatologia. Por que escatologia? Porque estamos lendo a palavra do Senhor, estamos no livro de Mateus, de maneira linear, de maneira sistemática, seletiva, então como a gente fala, de carreirinha, lendo cada versículo, cada bloco de versículos, cada ponto, cada módulo, falando a respeito das coisas de Deus. E agora não tem como a gente fugir do assunto de escatologia, até porque estamos falando dos últimos acontecimentos mediante aquilo que o Senhor Jesus pontua de uma maneira maravilhosa, de uma profundidade, mas também de uma simplicidade, de uma maneira muito assim singular de compreensão do que significam todos esses acontecimentos. E nós estamos estudando e pensando a respeito da parábola, das 10 virgens, quando o noivo ele se propõe a ir se encontrar com a noiva, possivelmente os mestres de honra, que são, eu chamo de mestre de honra, mas são os amigos do noivo que acompanham o noivo num cortejo, e vão se encontrar com a noiva. Mas pelo caminho, à beira do caminho, primeiro eles se encontram com as virgens. Por que as virgens? São as amigas da noiva, Na nossa cultura, agora está chegando isso, é de uma, vamos dizer, é de um hábito mais recente, ter não apenas os padrinhos e as madrinhas, mas terem também, eles chamam, como é que fala? No vocabulário, de casamento, de festas, de celebração, eles chamam de damas e de damos. Aportuguesaram aí a figura masculina, para não chamar de pajem, porque pajem para o nosso português significa, o entendimento é outro, e não é, então tecnicamente falando, seria dama e pajem, só que pajem não ficou bem, não orna bem aos ouvidos. Então eles preferem aportuguesar a dama e falar damo, Mas são os amigos do noivo e as amigas da noiva. Hoje em dia já existe, mas há algum tempo atrás era mais uma cultura europeia e uma cultura americana sobre essa figura. Mas já no tempo de Jesus, já na cultura israelense ou hebraica, já existia esse cortejo, esse ritual para o casamento. E essas 10 virgens, elas precisam estar com as suas lâmpadas acesas para exatamente, simbolicamente, iluminarem o caminho do noivo, para que o noivo possa se encontrar com a noiva que está se preparando para o casamento. Só que o noivo se demorou. Está lá no capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 a 13. O noivo se demorou. E ao demorar-se, as 5 virgens ficaram sem o combustível, sem o azeite, enquanto as outras 5 virgens, chamadas de prudentes, elas
tem um azeite de reserva na vasilha e elas conseguem permanecer com a lâmpada acesa até a chegada do noivo. O noivo se demora, como sempre, humanamente falando, nós pensamos a respeito, nós sempre achamos que o noivo está demorando, né? No nosso sentimento a gente pensa assim, será que Deus está ouvindo? Será que Deus está prestando atenção naquilo que eu estou vivendo? Será que Ele está avaliando o meu sofrimento? Isso não é de hoje, é do tempo de Jesus, depois a gente já leu, é do tempo do povo de Deus, quando saiu lá da terra do Egito em direção à terra prometida, passando pelo deserto, e quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas, né, que o Senhor escreveria, as tábuas da lei, e a palavra fala que o povo achou que Moisés estava demorando muito, e aí o povo fez o bezerro de ouro. Então você tem a todo momento esse tipo de sentimento do gênero humano, achando que Deus não está prestando atenção, de que Deus não está enxergando, que Deus não está olhando, e é exatamente o que acontece nessa parábola a respeito do noivo, porque aos olhos das 10 virgens, ele se atrasou muito. Também, né, um casamento depois da meia-noite, naquela época, hoje em dia já seria um assinte, né, aos convidados e a todo o cerimonial. Imagina naquela época o noivo chegar depois da meia-noite, mas é o que aconteceu, e aí tem todo o desenrolar. As 5 virgens nécias, ou tolas, ou irresponsáveis, ou negligentes, elas não têm combustível suficiente, as lâmpadas ficam apagadas, enquanto as outras 5 prudentes entram com o noivo às bodas, enquanto as nécias, elas ficam desesperadas. Só que aí, mais tarde, elas vão procurar azeite, e mais tarde elas chegam, e aí a porta, né, da cerimônia, do lugar onde está havendo a cerimônia, está fechada, e o noivo fala que não vai abrir. E pior, o noivo fala para elas assim, não vos conheço. Então, dentro dessa linha de raciocínio, dentro da figura da escatologia, o que significa tudo isso? E a gente tem conversado a respeito, né? Porque essa parábola ela fala muito. Ela fala muito sobre aquilo que Paulo pontua. Eu vou até ler aqui. Paulo fala em Coríntios. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente o texto. Deixa eu ver aqui, eu esqueci o texto, que pena. Não, achei. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora presta atenção no versículo 32 de 1 Coríntios capítulo 10. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, Paulo estabelece aqui uma diferenciação de grupos. Isso não significa que Deus faça diferenciação, mas significa que Deus tem um tratamento para cada um deles. Judeus, gentios e igreja de Deus, tá? Por quê? E é isso que nós temos conversado esses dias. Judeus, gentios e igreja de Deus. Por quê? Para cada grupo, o Senhor vai tratar com uma medida, com uma régua. Então, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu vou falar de mim só para você entender, só para que a gente possa pensar sobre a mente divina, a mente de Deus. Então, um dia nós estaremos lá no trono branco, o Senhor estará aferindo, né, todas as nossas atitudes e tudo que fizemos enquanto em vida, né? Todos nós. Então vamos dizer que eu esteja lá, Rubens está lá, diante do trono branco. É só uma encenação, tá? É uma figura de linguagem, por favor. Então, vamos dizer que eu esteja lá. E do meu lado tem por exemplo, eu vou falar assim para que ninguém pense que eu estou falando de alguém especificamente, mas eu coloco um jogador de futebol, qualquer um deles. Um jogador de futebol, tá? Esse jogador de futebol, ele
é mais ou menos a história de muitos deles, né? Esse jogador de futebol conquistou uma certa posição financeira, material, profissional na sua vida por causa do seu talento de jogar futebol, né? Ficou famoso e muito rico. Mas ele teve na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, uma situação. Ele sempre morou em comunidades, nunca teve a presença dos seus pais juntos, né? Nunca teve aquilo que a gente poderia chamar de uma referência de família. Essa referência de família para ele foi uma referência muito rasa, muito rala, muito inconsistente, muito superficial, né? E esse jogador de futebol, depois da sua condição financeira, material, profissional, né? Ele ficou vistoso à sociedade. Ele tentou por várias vezes, né, criar uma família, desenvolver uma família, germinar uma família, mas nem sempre ele teve bom êxito. Então muitos relacionamentos, isso e aquilo e tal. Por quê? Porque ele sempre tentou, ele sempre desejou, ele sempre teve no coração, mas lhe faltou, vamos dizer assim, referência. Lhe faltou uma base de sustentação para que aquele objetivo dele pudesse se cumprir. Então, obviamente, quando o Senhor aferir as suas atitudes, os seus sentimentos, com certeza o Senhor colocará tudo isso sobre a mesa. Agora vamos lá para o Rubens, né? Para mim. As minhas referências são diferentes, né? O conhecimento da palavra de Deus é outro. O conhecimento de Deus, a minha relação com Deus é outra. A minha referência de família, né, de pais. Meus pais esse ano estão fazendo 60 anos de casados, né? Então você percebe o quê? Que é claro que a régua que me medirá é diferente da régua que vai medir esse tal jogador de futebol. Não é possível aferir da mesma maneira. Por quê? Não obstante os dois terem todo o espaço, toda a liberdade, mas houveram situações e circunstâncias que fugiu do controle deles, né? Tanto de mim como do jogador. Então é lógico que haverá uma aferição conforme a régua de oportunidades e de condições que cada um tem. Então, aí você vai falar, Deus está tratando o jogador de futebol diferente do Rubens? Não é que está tratando diferente. É que cada um deles teve um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de amadurecimento em todas as áreas. Então, você está me entendendo? Então, quando Paulo fala sobre judeus, gentios e igreja de Deus, não é que Deus um vai ser mais filhinho de papai e outro menos filhinho de papai. Não é essa a questão. A questão é que cada um teve à sua disposição, cada pessoa, cada grupo, teve à sua disposição um certo conhecimento, um certo desenvolvimento. É igual me colocar, né, ao lado de uma pessoa que nasceu em práticas, por exemplo, de uma outra religião, de uma outra maneira de enxergar Deus. É lógico que na aferição haverá com certeza toda uma coerência a respeito disso. Não é que um precisa declarar Jesus como Senhor e Salvador e o outro não precisa. Não, ambos precisam. Não tem como. Porque a Bíblia fala que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, é claro que existe. Mas existe toda uma aferição, e essa aferição é individual. Então é exatamente o que Paulo está colocando aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, ou seja, não fique vocês julgando com as suas verdades, com os seus julgamentos, que é geralmente o que nós fazemos, né? Eu sempre exorto alguém que chega para mim e fala
Tipo, fulano teve espaço, fulano teve condição, eu não sei. Quem é você para aferir se teve ou não teve? Não cabe a você. Isso não é de tua competência aferir se fulano teve ou não teve condição ou capacidade. Por quê? Porque a pessoa está querendo chegar conforme as suas verdades. E isso é muito errado. E desculpe, diante da palavra isso é pecado. Porque quem pode julgar nesse nível é só o Senhor. O que eu posso fazer é aferir em relação à palavra. E a palavra ela é um filtro para saber se as minhas atitudes estão compatíveis com essa palavra ou não. Exatamente o que Isaías faz. Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E daí Isaías se derrama. Por quê? Porque ele busca a sua restauração, o caminho de arrependimento, para que depois ele possa ir até o povo de lábios impuros e fazer a diferença, como ele se propõe depois, né? Quando a Trindade fala, a quem enviaremos? Quem irá por nós? Aí Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Então você perceba que Isaías teve a aferição de que o seu povo estava completamente distante da vontade do Senhor. Mas em nenhum momento ele julgou, ele só aferiu. Para que ele aferisse, para quê? Para que ele fosse instrumento de restauração. Para que ele fosse instrumento de reconstrução. Então é nessa linha de raciocínio que eu tenho que entender esse módulo que eu estou falando com você sobre a diferenciação entre judeu, gentil e igreja de Deus, tá? É sempre bom lembrar disso. Então, voltemos aqui à palavra do Senhor. E nós lemos Mateus capítulo 25, do versículo 1 a 13, as 10 virgens. Não vou ler de novo, porque senão a gente perde bastante. A gente não, eu perco muito tempo. Então eu já vou ler uma questão que não está em Mateus, mas é uma questão que Paulo observa de uma maneira muito coerente e didática e pedagógica, para que a gente entenda esse módulo, esse processo progressivo de escatologia dos últimos acontecimentos, que é o Senhor realmente tratar os 3 grupos, né? O grupo dos judeus, o grupo dos gentios e o grupo da igreja de Deus. Como que ele trata com cada um? Para que todos alcancem o mesmo nível. Não é porque ele faz acepção, ele faz distinção, um é mais filhinho de papai do que o outro. Não. Mas é exatamente para que todos tenham a mesma oportunidade em relação ao arrependimento, em relação à remissão de pecados, em relação ao senhorio, né? E a revelação do senhorio de Jesus, tá? Então vamos lá. Eu vou ler aqui e a partir desse texto a gente vai continuar aquilo que eu comecei ontem. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. João capítulo 1, versículo 11 diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, olha lá, olha Paulo começando a pontuar os grupos. Vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, Paulo está pontuando um grupo e outro grupo, e o que Deus deseja realizar diante dessas duas situações, né? Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças
da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado, então presta atenção, o Senhor pega, como se fosse um casamento, como se fosse não, é um casamento. Toda a lógica de Deus é em cima da figura do casamento. Todo o nosso relacionamento com Deus é em cima da figura do casamento. É por isso que a figura do casamento na palavra de Deus é tão, vamos dizer, é tão mencionado, é tão trabalhado pelo Senhor. Então, ele pega o povo gentio e o povo escolhido pelo Senhor, o povo judeu, e não é que ele junta um grupo com outro grupo, não, mas ele conecta muito além do que somente juntar. Ele estabelece um só povo, ou seja, é uma terceira pessoa. Pega uma pessoa junto com uma pessoa, que é a figura do casamento, né? A figura do marido e da esposa. Quando junta os dois, não é o marido mais esposa, não, é uma outra pessoa. É um terceiro personagem, agora é o protagonista. É essa pessoa amalgamada do marido com a esposa. Vira uma única pessoa. E perdão pela palavra, aqui está o mistério do casamento, né? Que é exatamente essa constituição. Veja só. Separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, já li isso aqui, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, qual é a obra redentora? A obra redentora não é pura e simplesmente, também é, né? Mas não é somente a minha inserção no coração de Jesus Cristo ou no coração da Trindade, mas a minha inserção no coração de Jesus Cristo e a minha inserção na família de Deus. Qual é a chamada, entre aspas, a família de Deus? É o povo judeu. Então, o que Paulo está falando, está recriminando, qual era a razão de Paulo estar falando tudo isso? É porque o povo judeu se sentia acima, superior, e batia no peito por causa disso. Lembre-se daquilo que Jesus fala, olha, se o Pai quiser, né, eles recriminando as crianças que estavam exaltando Jesus, ele falou assim, se o Pai quiser, e se essas crianças se calarem, ele pode transformar essas pedras em herdeiros de Abraão. Então, por quê? Porque Deus não queria uma separação. Aliás, não queria, não quer e nunca quererá uma separação. Ele quer o quê? Comunhão. O nosso Deus é o Deus da comunhão, e não da divisão, e não da distinção, e não vamos, como ele chama aqui, o muro da inimizade. Ele quer quebrar o muro da inimizade. Então, dentro dessa lógica, agora eu quero falar a respeito do povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu, a gente viu lá em Esther, a gente já leu há acho que 2, 3 dias atrás, quando Mordecai chama a atenção de Esther, para que Esther tomasse posição na sua responsabilidade, na sua tarefa como rainha, para ser instrumento de libertação do povo. Então, existe um plano de Deus. Se o povo não quiser cumprir com o seu plano, não tem problema. O Senhor levantará outro.
que é o que a gente percebeu que o Senhor faria quando Mordecai exortou a Esther e Esther teve que pensar a respeito. Então é exatamente isso que o Senhor está falando ao seu povo e também fala conosco hoje, que é o seguinte: cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem uma responsabilidade. Nós somos chamados corpo de Jesus Cristo. Claro, se nós somos corpo de Jesus Cristo, nós somos, nesse sentido, pertencentes a um organismo perfeito. Então, se nós somos corpo de Jesus Cristo, e nessa lógica estamos pertencentes a um organismo perfeito, significa que eu tenho uma função estabelecida pelo Senhor. Cabe a mim buscar esse talento, esse dom, ou aquilo que Deus tem sobre a minha vida, porque senão eu estarei sendo negligente à missão que o Senhor colocou na minha vida. Obviamente, isso é enquanto tarefa, porque com certeza o Senhor nos chamou a todos nós para oficiarmos diante do seu altar. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória, mas também, dentro desse louvor da sua glória, nós temos uma missão. Então, perceba isso, essa lógica, quando o Senhor diz sobre o povo judeu, e é nisso que eu quero pensar com você. Puxa, o tempo já foi embora, mas rapidamente, se não der tudo hoje, amanhã eu continuo. Romanos capítulo 11, versículo 1 diz assim, Romanos capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isso é Paulo falando, né? Porque, versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, versículo 6, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que se num primeiro momento o povo judeu foi rejeitado porque rejeitou primeiro a Jesus Cristo, Paulo está querendo comparar o povo gentio nessa linha de raciocínio, dizendo o seguinte, que o povo gentio, e nós somos esse povo gentio, que o povo gentio no primeiro momento também rejeitou a Jesus. O povo gentio no primeiro momento rejeitou a figura da salvação e muitos de nós ainda rejeitamos até os dias de hoje. Só que não significa com isso que o Senhor não tenha agido com graça, com misericórdia, para nos alcançar a qualquer preço. Repito, a qualquer preço. Então, se Ele está agindo conosco hoje, é porque Ele também agiu com eles ontem, está agindo com eles hoje e ainda agirá enquanto o seu plano, o seu projeto de redenção for estabelecido. Então o que Paulo está falando é, cuidado, porque eles lá ficaram orgulhosos num devido momento, em relação aos outros povos. Então, vocês, por favor, não incorram no mesmo erro. Por quê? Porque todos nós, se formos alcançados pelo Senhor, seremos alcançados pela graça. E se é pela graça, vem da parte de Deus, de um agente externo, não tem nada a ver comigo, mas vem pelo Senhor. E se vem pelo Senhor sobre a minha vida, como é que não virá pelo Senhor sobre a vida dos outros? Qual a razão? Eu sou melhor? Então, versículo 7 do capítulo 11 de Romanos. Então, se Israel, num primeiro momento, foi substituído, e claro que foi substituído, se Israel foi substituído pela Igreja de Deus,
para cumprir com os projetos de Deus, isso não significa que a igreja, o povo de Israel será rejeitado ad eternum por causa disso. Não. Se foi rejeitado num primeiro momento, haverá, como nós todos temos e teremos ainda, chance de nos reconciliarmos com Deus. Essa é a obra da graça. Nós estamos debaixo do ministério da graça, debaixo do ministério do Espírito Santo. Ora, se estamos debaixo do ministério da graça, o ministério do Espírito Santo, nós estamos tanto carentes, desejosos, desesperadamente desejosos de que Deus interfira na nossa vida, assim eles também. Então Paulo está identificando os grupos, mas falando que tanto um como o outro necessita da graça de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 7. Que diremos, pois, o que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios. Para pô-los em ciúmes, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então Paulo está falando o quê? Que haverá uma plenitude do povo judeu. Não sou eu que estou falando, é Paulo. Exatamente ampliando uma visão que o Senhor Jesus já havia falado na sua escatologia, de Mateus e de Lucas também a respeito. Por quê? Porque foi por causa da dureza deles, num primeiro momento, é que o Evangelho chegou até nós. E nós tivemos acesso ao Evangelho. Já que nós tivemos acesso ao Evangelho por causa de uma, vamos dizer, rebeldia do povo judeu, isso significa que nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. E Paulo está voltando a ação de Deus em relação a nós, voltando a ação de Deus para o povo judeu. Ora, se nós alcançamos, o povo judeu também vai ser alcançado. Por quê? Porque se não fosse a rejeição deles, o Evangelho não teria a oportunidade de nos alcançar. Haverá um momento de plenitude para Israel. A rejeição não é definitiva, ela é passageira. Então, é aquilo que eu falei para você. Existe um grupo daqueles que, desculpe falar assim, é como se idolatrasse o povo judeu. Né? Porque o povo judeu é o povo escolhido e não sei o que lá, como se o povo judeu fosse o filhinho de papai. É errado. Não é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Do outro lado, existe um grupo que diz assim, é tudo igual, e o povo judeu rejeitou a Jesus, e porque rejeitou vai pagar muito caro, já está pagando muito caro. Realmente o povo está pagando muito caro. Mas isso não significa que seja uma questão que não pode ser alterada, porque o nosso Deus é o Deus da reconciliação. O nosso Deus é o Deus da conciliação. O nosso Deus é o Deus que tem um ministério, quebrar os muros da inimizade. O nosso Deus tem um ministério, e o seu ministério é quebrar os muros da inimizade. Amém? Vamos orar, amanhã nós falamos mais a respeito, é um tema muito, muito especial, e nós aqui vamos assim nos ajustando. Então, alguém poderia falar para você, né? Não, desculpe, eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Alguém poderia perguntar para mim, você é pré, você é pós, você é meso, inter, tribulacionista, você é dispensacionalista, você...
aí eu falaria que eu não tenho marca, eu não sou nem de nenhuma dessas escolas. Por quê? Porque se eu for de uma dessas escolas, eu serei obrigado a concordar ipsis literis com cada escola e com cada linha de raciocínio. E todas elas têm uma linha de raciocínio maravilhosa, mas todas elas também têm questões que elas defendem e que já a própria palavra de Deus já está mostrando que não é bem assim. Lógico, naquele momento, quando criaram essas escolas, possivelmente essas linhas de raciocínio eram mais, vamos dizer assim, eram mais fáceis de entender. Hoje em dia, a palavra de Deus ela é ativa, ela é revisitada a todo momento. E numa dessa, claro que nós estamos lendo coisas que até então, possivelmente os nossos antepassados não tiveram essa revelação, não de mim nem de ninguém, mas do Espírito Santo. E hoje tem de uma maneira muito mais clara. Então a gente não pode ficar fechando as coisas para situações que podem ser alteradas não porque vai mudar a doutrina, não, é porque a própria palavra ela revelará coisas e detalhes que até então não havia revelado ainda. Isso não significa que estejamos, por causa disso, discordando de bases, de fundamentos, a Bíblia chama isso de rudimentos da palavra, salvação, inferno, diabo, morte, céu, e todos os conceitos, vamos chamar assim, capitais da palavra de Deus, esses conceitos permanecem. Mas essas situações mais detalhadas, isso a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Minha tia Alzira que está aqui, minha tia Rosária, todos os meus tios, primos, seus filhos, netos, genros, noras, também o Jadson, sua família, Ana Paula, manda um beijo para Ana Paula, Jadson, para toda a tua casa, a tua família, servos do Senhor, também o Vitor, oi Vitor, Deus abençoe você, a Silene, seus filhos, a presença e o poder de Deus esteja sobre todos vocês, pastora Mara também que está aqui, filhos, netos, também o seu... Já vou lembrar, o seu Ulisses, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um, se movendo do céu sobre a tua vida, através da tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós colocamos diante do teu altar a tua palavra. Ela é maravilhosa, ela pontua, ela sublinha, ó Deus, os teus sentimentos, os teus pensamentos, sobre nós, a nosso respeito, o nosso futuro e principalmente o cumprimento da tua palavra. Porque o Senhor não muda, porque o Senhor não tem sombra de variação, porque o Senhor não mente e o Senhor não se arrepende e o Senhor não volta atrás, porque o Senhor é o nosso Deus. Por isso a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre todos nós que estamos aqui, o Bispo Antônio também, sua casa, sua família, Suzy, Priscila, seus queridos. Derrama-te, ó Deus, meus pais, seu João, Dona Dália, Dona Nadir, seu Toninho, a presença, o poder, o mover do Senhor, se derramando a Amanda também, que está aqui junto com a sua família, a graça, o poder, o mover, a plenitude de vida, nos revelando, falando a nosso respeito, aos teus planos, aos teus projetos. Por isso a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Continua a falar, continua a ministrar, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, tem misericórdia, essa pandemia, todos esses índices, ó Deus, a cada dia milhares de pessoas estão perdendo para a Covid-19. Senhor, tem misericórdia do nosso povo, da nossa gente, da nossa nação. Ó Deus, quebra toda a maldição da terra, invade-nos com a tua misericórdia, com a tua compaixão, como nação, como povo brasileiro, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, nós colocamos toda essa situação política extrema, ó Deus, de conflitos, de narrativas e de interesses, a maioria
para não dizer a totalidade desses interesses, eles são, ó Deus, interesses venais, interesses que justificam tudo isso, ó Deus, que não é o interesse pela nação brasileira, não é o interesse pelo povo brasileiro, mas é por essas pessoas, esses grupos, ó Deus, chamados grupos políticos que, na verdade, estão tão somente querendo arrancar do povo, como sempre aconteceu, desde o tempo do Brasil colônia, que o povo sempre foi usado como massa de manobra. Por isso, Senhor, tem misericórdia, vem com o teu bom senso, com o teu discernimento, com a tua sabedoria, e ao mesmo tempo, ó Deus, que nós vivamos uma nova etapa, com pessoas, com líderes, ó Deus, tementes ao Senhor, e ao mesmo tempo pessoas que sejam de verdade, ó Deus, pessoas levantadas pelo Senhor para estarem aliviando a dor do povo brasileiro. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Perdoa-nos o nosso pecado como povo, como nação, mas também como igreja, por muitas vezes não expressarmos a verdadeira remissão, o verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, tem misericórdia, move-te dos céus, e que nós tenhamos uma quinta-feira maravilhosa, uma quinta-feira especial, uma quinta-feira cheia de vida, de possibilidades, de prosperidade, de sucessos, ó Deus, de notícias, de boas notícias, de palavras, ó Deus, que venham corroborar com aquilo que nós temos colocado diante do teu altar, jejuado, clamado, expressado diante da tua presença. Por isso, derrama-te sobre nós, vem com a tua graça, com a tua glória, e que seja um dia inesquecível, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e ninguém pode te resistir todos os dias da tua vida, sabe por quê? Você carrega o amor de Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Um beijo para você, dê o teu like, dê o teu coraçãozinho, se inscreva lá no YouTube, no canal, entre no Facebook. Eu sempre falo para você que eu tenho duas versões da mesma palavra do mesmo dia. A primeira versão é a estendida, que tem desde o cumprimento até o amém da nossa oração. E a outra versão, ela é mais reduzida, que é mais somente a parte da palavra do dia, né? Só sobre o estudo mesmo. Então, você tem duas versões, elas sempre estão juntas, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube, tá? E divulgue, distribua a palavra de Deus, isso é uma grande bênção, a gente aprende, se desenvolve, e também a gente conhece mais ao nosso Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, uma quinta-feira maravilhosa, e até amanhã às 10 horas da manhã. Um beijo para você, beijo para todos, fiquem na paz, tchau, tchau.